Se a pessoa falou, olha, venha para o churrasco, vai começar às 7 horas. Eu não vou chegar lá 7 horas em ponto. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Bárbara e eu sou do Brasil. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Aqui você encontra vídeos totalmente em português para que você possa melhorar o seu português. Então, se você está aprendendo português e quer melhorar a sua escuta, já se inscreve aqui no canal para acompanhar os vídeos que eu posto aqui. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é sobre os hábitos brasileiros. Nós, brasileiros, fazemos algumas coisas que talvez para pessoas que são de outros países possam parecer um pouco estranhos, hábitos um pouco diferentes, mas que para nós é algo totalmente normal. A primeira coisa que nós fazemos e que talvez para você que é de outro país seja algo diferente, é que nós gostamos de escovar os dentes após todas as refeições principais. Então, depois do café da manhã, depois do almoço e depois da janta. Então, depois dessas 3 refeições, que são refeições importantes, a gente gosta de escovar o dente, principalmente depois do almoço. E isso é algo que não é tão comum em outros países. Inclusive, a gente escova os dentes depois do almoço em qualquer lugar que a gente esteja. Então, por exemplo, se eu estou no meu trabalho, depois que eu almoço, eu vou pegar a minha escova e a minha pasta de dente e vou escovar os dentes no banheiro do meu trabalho, no banheiro da empresa onde eu trabalho, e todo mundo faz isso. Então, em empresas, em locais de trabalho, é comum que depois do horário de almoço, todos os funcionários vão para o banheiro, vão procurar alguma pia, algum lugar onde eles possam escovar os dentes. E a gente não acha estranho ver outras pessoas escovando o dente. Para a gente é um hábito de higiene normal. O que pode ser estranho ou até um pouquinho nojento para pessoas que são de outros países. Então é muito comum. A gente sempre vai escovar os dentes após o almoço, independente da onde a gente estiver ou com quem a gente estiver. Outra coisa que aqui no Brasil é muito comum e na maioria dos outros países não é que dentro do banheiro a gente tem um cesto de lixo onde a gente coloca o lixo do banheiro. Então, quando a gente usa o vaso sanitário, a gente utiliza o papel higiênico e joga o papel higiênico dentro desse cesto de lixo e o cesto fica lá no banheiro até estiver cheio de papel. Então, quando o cesto estiver cheio, muitas pessoas já usaram, a gente joga
o lixo do banheiro. E a gente faz isso porque, por mais que talvez pareça algo um pouquinho nojento, porque a gente fica guardando o lixo ali, a gente faz isso porque aqui no Brasil os encanamentos por onde passa a água não tem uma preparação para receber papel higiênico. Em outros países é comum jogar esse papel dentro do vaso e dar descarga. Então o papel vai para o encanamento. Mas como eu falei, no Brasil os nossos encanamentos, o saneamento não é preparado para isso. Se a gente pega o papel, joga dentro do vaso e dá descarga, o que vai acontecer vai ser que o vaso vai entupir. Ele vai ficar cheio e não vai dar mais para dar descarga. O que estiver no vaso não vai descer. Então ele vai ficar entupido. E para isso não acontecer, a gente joga todo esse papel, esse lixo, dentro do cesto de lixo, que fica lá no banheiro até ficar lotado. Aí sim, a gente joga no lixo. É muito comum que em outros países as pessoas chamam as outras pessoas pelo sobrenome. Mais ainda em uma situação formal, para mostrar respeito, por exemplo, para o chefe do trabalho ou para algum professor. Então, em alguns países, chamar pelo sobrenome é algo bonito, é algo mais educado. Mas no Brasil, a gente chama todo mundo pelo primeiro nome. Então, por exemplo, se o nome do meu chefe, do local onde eu trabalho, se o nome dele é, sei lá, Gustavo Almeida, o sobrenome dele é Almeida e o primeiro nome é Gustavo. Eu vou chamar ele de Almeida por ele ser o meu chefe, por ele ser alguém importante? Não, eu vou chamar ele de Gustavo, porque no Brasil a gente chama todo mundo pelo primeiro nome. Mesmo se for alguém que a gente não conhece, se for uma pessoa mais velha, de 60 anos ou mais, a gente chama todo mundo pelo primeiro nome e não tem problema. As pessoas não se sentem desrespeitadas por estarem sendo chamadas com o seu próprio nome, ok? Então aqui é totalmente normal. A gente tem sim pronomes de tratamento, por exemplo, senhor e senhora. Então a gente pode falar senhor e o primeiro nome para demonstrar um respeito a mais. Por exemplo, eu posso chamar o meu chefe de senhor Gustavo, mas isso é muito formal e na maioria das vezes essa formalidade não é tão necessária. A verdade é que nós não somos muito formais. A gente não vê isso como um desrespeito ou algo assim. O que chega mais próximo de uma grande formalidade para a gente é usar o senhor ou a senhora. Apenas isso. Nós brasileiros não gostamos de colocar barreiras entre as relações pessoais. Então, a gente gosta de uma proximidade com as pessoas. Outro exemplo disso, além do nome, é que a gente gosta de cumprimentar ou se despedir das pessoas com, por exemplo, um beijo na bochecha. Então, é muito comum que quando você vai cumprimentar alguém que você conhece, enfim, você vai dar
beijos na bochecha, né? Normalmente um só. Então, um beijinho e outro. Normalmente, um beijinho só, né? Então, e pronto. Esse é um cumprimento. É claro que não é todo mundo que gosta. A gente nunca pode generalizar, mas comparado com outros países, é bem mais comum você encontrar esse tipo de cumprimento com beijo no rosto aqui no Brasil, né? E realmente a gente vê muito isso no dia a dia. Uma pessoa que a gente conhece chega, a gente vai cumprimentar com um beijo. Um só, não precisa ser dos dois lados. Mas é muito comum, ou também abraço e aperto de mão. Então, a gente gosta desse contato físico. Não é todo mundo que gosta. Tem brasileiro que não chega muito perto, não. Mas, como eu falei, comparado a outros países, é bem mais comum ver esse tipo de cumprimento mais próximo aqui no Brasil. E na hora de comer, a gente também tem algumas coisas um pouco diferentes. Então, a gente pode até gostar de um contato humano, como eu falei, de cumprimentar, dando um beijo na bochecha ou abraçar, enfim, mas nós não gostamos de contato com comida. Então, a gente não gosta de pegar comida com a mão. A gente sempre usa um garfo, uma faca ou o guardanapo para pegar em comidas. Por exemplo, pizza. A gente não come pizza com a mão. Tem pessoas que gostam, mas quando a gente vai em um restaurante, o mais comum é a gente usar um garfo e uma faca e comer pizza com garfo e faca. Ou também, por exemplo, comer um lanche, um hambúrguer com guardanapo. Então, a gente pega o hambúrguer segurando com o guardanapo. Nunca com a mão diretamente no lanche. Isso é um pouquinho nojento, a gente acha. Principalmente se a gente está em um restaurante ou com mais pessoas. Se a gente está na nossa casa, a gente acaba sim, né, não usando guardanapo ou comendo pizza com a mão. Mas em público, perto de outras pessoas, a gente evita fazer esse tipo de coisa. Falando em restaurantes, aqui no Brasil não é comum a gente dar gorjetas para os garçons, para as garçonetes. Por quê? Porque quando eu vou num restaurante e eu vou pagar a conta, eu vou pagar o que eu consumi no restaurante, o restaurante já inclui dentro da conta do que eu gastei, eles incluem mais ou menos uns 10% de taxa de serviço, que é quando a gente paga um pouco a mais, 10% a mais, por conta do serviço do garçom, da garçonete. Então, isso seria meio que uma gorjeta que já é automática, que já vai vir incluso na sua conta quando você for pagar. E então a gente não precisa tirar do nosso bolso ou da nossa bolsa o dinheiro e entregar para o garçom. Olha, aqui está a sua gorjeta. Não, a gente não faz isso, não é muito comum. A gente já paga quando a gente vai no caixa do restaurante, enfim, passar o cartão ou fazer o pagamento do que a gente consumiu, a gente paga um pouquinho a mais pela taxa de serviço. Então, isso é um pouco diferente de outros países, onde a gorjeta é algo comum, de você estar ali na mesa e dar um dinheiro direto para o garçom. Isso
a gente não faz. Ou se faz, é muito raro, muito diferente. Não faz parte da nossa cultura fazer isso. E é claro que eu não posso esquecer de falar sobre um dos maiores estereótipos dos brasileiros, que eu discordo um pouco, que é a questão de chegar sempre atrasado. Isso acontece porque isso é verdade. Em algumas situações isso é bem comum. Por exemplo, quando a gente vai para uma festa, para um casamento, para um churrasco na casa de um amigo, e o horário, vamos imaginar que eu vou para um churrasco na casa de um amigo e vai começar às 7 horas da noite. Se a pessoa falou, olha, venha para o churrasco, vai começar às 7 horas. Eu não vou chegar lá 7 horas em ponto, porque eu entendo que as pessoas vão começar a chegar a partir desse horário. Não antes das 7, mas a partir das 7. 7h10, 7h20, 7h30. Então, se a festa ou o churrasco vai começar às 7 horas, a gente entende que tudo bem a gente chegar umas 7h30, porque é a partir das 7 que as pessoas podem começar a vir. Se eu chegar antes, não é algo muito educado, porque a pessoa não está preparada para me receber. Então, até se eu chegar em ponto às 7 horas, talvez seja um pouco estranho, porque a pessoa não está totalmente preparada ainda. Então, a gente chega um pouco mais tarde, porque as pessoas vão chegar depois, até por uma questão de educação, de dar tempo para a pessoa se preparar, para as pessoas chegarem aos poucos, não todo mundo junto, enfim. É mais ou menos isso que a gente pensa. Mas em outros países não é assim. Se uma festa vai começar às 7, as pessoas entendem que é para estar todo mundo lá às 7. Aqui no Brasil, não. Mas, por outro lado, quando é, por exemplo, no trabalho ou em uma entrevista de emprego, a gente tenta sim, com certeza, ser bem pontual. Porque, digamos que é um compromisso exato. Então, eu tenho uma entrevista de emprego às 3 horas da tarde. Eu vou estar lá às 3 horas da tarde, porque é quando a entrevista vai começar. Então, é diferente. Quando é algo mais social, mais para se divertir, mais tranquilo, a gente entende que é a partir daquele horário e não exatamente naquele horário. E é até um pouco sem educação você chegar exatamente no horário combinado. Bom, talvez alguns brasileiros tenham uma opinião diferente da minha, mas na maioria das vezes é isso que acontece. Outro estereótipo que os brasileiros têm, e esse é um estereótipo bem legal, que é que nós somos higiênicos, né? Então a gente gosta de sempre estar cheiroso, bem arrumado, enfim, escovar os dentes. Realmente isso é verdade. Porém, as pessoas exageram um pouco, elas aumentam. Então, eu já ouvi pessoas falando que brasileiros chegam a tomar 5 banhos por dia, porque aqui é muito calor. Não, 5 banhos é muita coisa. Acho que nem faz bem para a pele a gente tomar tanto banho assim. Na verdade, a gente toma banho umas 2 vezes por dia,
Quando está muito calor, a gente pode até tomar uns 3 banhos por dia, mas quando está muito calor. E é claro, tem regiões do Brasil que são bem mais quentes e outras mais frias, né? Então, no sul, eu não sei como é. Acredito que eles tomem talvez 2 banhos também por dia, mas no Nordeste, nesses lugares mais quentes, acredito que pode chegar a 3 banhos, né, por dia. Nos dias que estiver muito quente, uns 3, mas é 2. Na média mesmo, uns 2 banhos por dia é o que a gente faz normalmente, né? Mas 5 banhos, não. 5 banhos é muita coisa, não faz bem para a pele, não faz bem para a saúde, né? Então, esses são os hábitos que são um pouco diferentes de outros países e que podem ser um pouco estranhos, mas que para nós é totalmente normal. Me diz, você já conhecia esses hábitos? E você acha esses hábitos estranhos? Ou no seu país é igual? Não é estranho? No seu país tem alguma coisa que os brasileiros fazem que é igual? Comente aqui nos comentários e se inscreva no canal e, é claro, deixe o seu joinha para ajudar o canal. E se você quiser ajudar mais ainda, você pode me comprar um cafezinho lá no Ko-Fi. Então, comprando um cafezinho para mim, você está contribuindo com o canal. E eu agradeço muito. Bom, se você está aqui assistindo esse vídeo, é porque provavelmente você quer melhorar o seu português, ficar fluente. Bom, eu posso te ajudar nisso. Eu dou aulas particulares de português. Se você quer aprender português comigo, entre no link que estará aqui na descrição, onde você pode ver um pouco mais sobre as minhas aulas particulares e também agendar a sua aula comigo. Qualquer dúvida, você pode comentar aqui ou me enviar uma mensagem lá no Instagram. Bom, muito obrigada pela atenção e até mais!